Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo de número 24 do livro de Números. Um pouco redundante, parece até, né? Capítulo 24 do livro de Números. Depois leremos o capítulo 66 e 67 de Salmos, capítulo 14 de Isaías. E concluiremos com a leitura do capítulo 2 de 1 a Pedro. Então, já vai deixando tua Bíblia aberta em Números, capítulo 24. Fecha teus olhos e ora comigo. Pai soberano e fiel, majestoso é o Senhor, bendizemos a Ti, ó Deus, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu tens sido um Pai cuidadoso, zeloso para conosco. Obrigada pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelo sustento, os livramentos que o Senhor tem nos dado, nos abençoado. Obrigada pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que se entregou por nós naquela cruz. Obrigado, ó Deus, por ter feito o teu propósito e plano se cumprir perfeitamente quando enviou o teu filho. Obrigada por estar no controle sobre todas as coisas. Cuida de cada um dos nossos. Abençoa, Deus, aqueles em que se encontram em situações difíceis, adversas, seja por falta de moradia, abrigo, né, no geral, alimento, roupas e até mesmo de paz, ó Deus, em que suas mentes se encontram atordoadas e aflitas. Deus traz descanso, traz alento. Apresentamos também diante de Ti a vida de Maria, dos doces. Que o Senhor tenha misericórdia sobre a vida dela, sobre o seu trabalho. Tu és o Deus provedor, um Deus que pode todas as coisas. Ser com ela, Deus, nessa área que tem lhe sido um tanto desafiadora, que tem entristecido seu coração. Ó Deus, provei, Pai, na vida dela, em nome de Jesus. Fala os nossos corações, por meio do teu Santo Evangelho. Nos dá a graça de perceber, ó Deus, as nuances, os detalhes de cada palavra, de cada frase, aquilo que tu quer tratar conosco, aquilo que o Senhor quer que aprendamos e melhoremos. Ó Deus, fala aos nossos corações, nos permite estarmos atentos à tua voz de forma sensível, audível, perceptível, ó Deus. Não permite que a gente encerre essa leitura sem que tenhamos a convicção que o Senhor falou conosco. É assim que nós choramos. Nos dá da tua sabedoria e nos dá graça para que a gente venha a te obedecer com fidelidade, com integridade. É assim que nós choramos. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém. Capítulo 24 do livro de Números, que diz o seguinte: Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó! Como são boas as suas moradas, ó Israel! São como vales que se estendem como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Como cedros juntos às águas, águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que abençoarem você e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: Eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora, já 3 vezes, você somente os abençoou. Agora vá embora para a sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas.
Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? Não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Eu vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as tempuras de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Ameleque, proferiu a sua palavra e disse: Ameleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: A sua habitação será segura e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia, o queneu será consumido até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão da costa de Quitim em seus navios, afligirão Assur e Herbe, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Capítulo 66 do livro de Salmos. Aclamem a Deus todas as terras. Cantem louvores da glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus. Que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos refinastes como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, pusestes uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiro, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamarei com a boca, com a língua o exaltarei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração nem afastou de mim a sua graça. Capítulo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exaltem as nações, pois julgas os povos. Alegrem-se e exaltem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão.
capítulo 14 do livro de Isaías. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria, até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: Desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos esses começam a falar e se dirigirem a você, dizendo: Então também você enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com os sons das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a tua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensa assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, nos mais profundos do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: É este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos, que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos transpassados à espada e que descem à cova de pedras, como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos deles por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim será. E como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas pisarei, para que o seu jugo se afaste de mim e a sua carga se desvie dos ombros dele. Esse é o plano que foi elaborado para toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? No ano em que o rei Acais morreu, foi promulgada na sentença: Não se alegrem todos vocês da Filístia por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos povos serão apacentados e os necessitados se deitarão em segurança. Porém, farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portão, grite, ó cidade, todos vocês da Filístia tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras.
Que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos da fé, temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o coração, e não somente se ele for cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro o nosso pecado, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém. Até amanhã para mais um leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.